Olá, eu sou o professor Marcel Santiago e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a filosofia medieval. Vamos lá? Bem, quando nós separamos aí os períodos da filosofia, tentando acompanhar aí a separação que nós temos nos períodos históricos, nós percebemos que não há uma precisão na datação histórica de quando começa e se encerra um período, né? Por essa razão, vocês vão perceber que existe aí umas certas divergências de datas diante daquilo que nós transmitimos aqui nas aulas. Por que essa divergência? Porque primeiro os historiadores que estão aí analisando a história, eles têm algumas divergências de quando inicia-se e quando encerra-se um período histórico. Por essa razão, na filosofia, tentando aí acompanhar o processo histórico, porque não tem como dissociar a filosofia da história, obviamente, então nós também entendemos que há também essas divergências de data, se é que podemos chamar assim. Então, sempre que houver alguma data aqui que não lhe pareça familiar, entenda que há umas certas divergências com relação aos historiadores, com relação ao início e término de cada período. E assim também é dentro da filosofia. O mais importante do que a gente guardar quando se encerra e termina um período é entendermos o contexto que as transformações históricas acontecem, assim como as transformações de pensamentos, que é um objeto aí da nossa aula, né? O objeto da filosofia. Então vamos lá. Bem, a filosofia medieval ela é um período aí que se caracteriza entre o século V, né, até o século XV ou XVI, como eu disse, há um pouco essas divergências, né, até o século XV ou XVI, né, mas antes desse período aqui do século V, existia então, obviamente, já alguns movimentos, né, daí dentro desse contexto da era medieval, que já caracterizam aí uma certa mudança no pensamento, uma certa mudança na sociedade, e vai, de certa forma, um pouco antes do século V, né, nós já temos aí algumas características que daria para poder entender que o terreno para a Idade Média, ou a Idade Medieval, o período medieval, já estava sendo preparado, por causa das transformações históricas que estavam acontecendo no período. Então veja só, se nós pudéssemos caracterizar esse período medieval, quais são as características que nós vamos ter? Veja, nós estudamos aí o período aí da filosofia antiga, separado aí naqueles períodos, né, subperíodos que são ao todo 4, né, e nós encerramos esses 4 períodos e entramos na filosofia medieval. Mas veja, aqueles períodos lá, ou aquelas características da filosofia antiga, elas são distintas da que nós vamos encontrar aqui no período medieval. Você vai perceber que o terreno é um pouco distinto, para não dizer muito distinto, daquilo que nós vamos encontrar no período medieval. Então, algumas características elenquei aqui com esses asteriscos, que são características do período medieval e, consequentemente, vão estar presentes na filosofia medieval, tá bom? Então, veja só, nós percebemos que no período da Idade Média, a igreja, né, a igreja e o Estado estavam unidas, né? Não há uma separação como hoje nós temos aí o Estado, né, que é laico, e nós temos as igrejas, as diversas religiões. Não, igreja, quando a gente fala igreja aqui, a gente está falando de igreja católica, apostólica romana, né, que é a igreja cristã, né, a primeira igreja cristã que nós temos aí. O início do cristianismo se dá com essa igreja. Então, nós temos aí a igreja unida ao Estado, né? Então, elas não são separadas, elas estão juntas. E isso, né, essa constante aí união desses dois elementos vai fazer com que, olhando para a história, seja um pouco até difícil de separar até que ponto a influência, a determinação de determinadas posturas eram mais de cunho do Estado ou mais de cunho da igreja, né? Nós não conseguimos separar muito nitidamente, né? Nós sabemos que existia uma forte influência das duas coisas, tanto a igreja abençoando os reis, os monarcas, né? Como também os monarcas aí sendo submetidos à fé e submetendo então seus súditos também à fé cristã.
tá bom? Então, essa característica é do período medieval, onde nós temos Estado e Igreja unidos, tá? Em uma única instância. Nós temos também os padres, também chamados apologetas. O que são esses padres apologetas? São os padres que fazem a defesa da fé, né? Sobretudo que nós vamos ver aqui contra as heresias, tá? Mas aqui na parte de baixo, ó. Então, nós percebemos que existe uma busca em defender a fé cristã contra as heresias. O que são as heresias? São justamente as teorias que surgiam que iam contra as crenças ou os dogmas da igreja. Então, as heresias precisavam ser combatidas. E não é combatida somente a partir da perseguição daqueles hereges, né? Mas também a partir do desenvolvimento de argumentos que combatesse as heresias. Então, por isso, essa também é uma característica da filosofia e do período medieval. Percebam que também aqui na filosofia medieval nós vamos ter um outro foco. Agora nós vamos falar um pouco da relação de homem e Deus, tá? Que é uma outra característica desse período. Nós vamos focar como é que se dá essa relação entre homem e Deus, como é que é esse homem perante Deus, o que ele deve assumir perante Deus, como é que ele deve ser com Deus. Então, está muito forte essa questão aí nesse período medieval da relação do homem e Deus. Depois, nós temos aí tentativas nessa filosofia de provar racionalmente a existência de Deus, porque nós tínhamos até então o elemento da fé, né? Então, os apóstolos, eles diziam, né, no início do cristianismo, diziam que nós devíamos, então, confiar, ter a fé de que Cristo tinha ressuscitado, né? Tínhamos que ter a fé de que realmente Deus existia, tinha criado o mundo, que ele cuidava de tudo, né? Então, nós tínhamos o dado da fé. Mas, segundo todas aquelas heresias que surgiam, todas aquelas interrogações e perguntas, aquelas indagações que as pessoas traziam para a igreja e foram tomadas muito como heresias, né? Na verdade, então, eram tentativas de perguntar, realmente Deus existe? Será que existe? Porque vocês falam só de fé, mas não é muito concreto, não é muito lógico dizer que Deus existe. Então existiam essas argumentações e, obviamente, existe aí as tentativas de alguns filósofos, sobretudo santos da Igreja Católica, declarados assim santos, né? Eles então tentavam provar de modo racional a existência de Deus, tá? Isso vai ficar muito claro aqui em Tomás de Aquino também, que ele faz aí, desenvolve as 5 vias para provar a existência de Deus, nessa tentativa de desenvolver um argumento, né, racional, né, e não mais baseado somente na fé. Depois, nós temos aí uma outra característica, que é o período medieval é também chamado de período das trevas ou era das trevas. Por que isso? Tá? Você veja que mais à frente na história nós vamos ter o iluminismo, chamado também de século das luzes. Por quê? Um pouco em oposição ao período das trevas, que é justamente o período da Idade Média. Por que a Idade Média era chamada de período das trevas? Porque justamente nesse período quase todas as produções, ou a grande parte das produções, eram simplesmente com um único foco, com um único viés, que era justamente tratar de questões da igreja, tratar questões de fé, tratar questões relacionadas a Deus, né, ao cristianismo. E nós tínhamos, infelizmente, nesse período, uma grande e clara perseguição a pessoas que eram contrárias ou queriam abordar temas contrários aos que eram propostos na época, que era relacionado a essas questões da igreja, Deus e fé, tá bom? Então, pessoas que tinham aí outras opiniões, que queriam questionar as verdades da igreja, elas eram, obviamente, perseguidas pela Igreja Católica porque eram hereges, porque eram pessoas que estavam aí publicando coisas que não estavam de acordo com a doutrina cristã. Então, essas pessoas, obviamente, sofriam aí, às vezes, uma censura até da parte da igreja. A igreja, ela proibia, né, a publicação de alguns livros, né, ou a veiculação de alguns livros de tantos e tantos pensadores aí, porque tinham aí, dentro de suas filosofias, questionamentos acerca daquilo que estava posto no período, que era justamente os dogmas da igreja, tá bom? Então, por isso é chamado de período das trevas. Aqui, se a gente pudesse dividir esse período da filosofia medieval,
nós poderíamos colocar em 4, né? Há, obviamente, um grande exercício de colocar só esses dois grandes períodos, que é o período da patrística e da escolástica, mas nós também reconhecemos, se a gente fizer uma análise histórica, nós vamos reconhecer que existe também um período ali onde nós temos aí o primeiro período, que é os padres apostólicos, né, esse período do século I e II, né, aonde nós temos aí que vem um pouco antes, né, lembra que eu disse, né, sobre essa diferenciação do início e fim de um período histórico. Então, um pouco antes do século V, né, no século I e II, nós temos aí a propagação do cristianismo com os apóstolos, e um grande destaque aí vai para Paulo de Tarso, também chamado aí São Paulo, né, conhecido como São Paulo, aonde está aí evidentemente o cristianismo em expansão, né? Esses são os séculos onde o cristianismo está, obviamente, alcançando maiores adeptos, assim, né? Depois nós podemos colocar no século III e IV, mais ou menos, o período dos padres apologistas, ou também chamado padres apologetas, né? Lembra que apologia significa defesa, tá? Então, o cara que é apologista é um cara que está defendendo algo. E o que eles defendiam? Defendiam justamente a fé cristã contra os hereges, que está aqui posto como uma característica, né? Então, alguns destaques aí desse período dos padres apologistas, ou também chamado apologestas, estão Orígenes, Justino e Tertuliano, tá? São alguns destaques, há outros nomes também, mas eu trouxe alguns poucos aqui para a gente sintetizar e tentar ser o mais breve possível aqui na explicação. Depois, nós temos o período da patrística, que vai entre o século aí, IV até o século VIII, mais ou menos, né? Onde nós temos nesse período aí uma outra mudança, né? Onde nós temos uma tentativa de conciliação entre razão e fé, e um grande destaque aí vai para Agostinho, ou também chamado Agostinho de Hipona, ou também conhecido como Santo Agostinho, que também aí na sua filosofia sofre aí uma influência da filosofia platônica, e ele desenvolve aí vários conceitos que nós vamos depois trazer numa aula posterior aí, que tem sua grande importância Agostinho de Hipona para esse período da patrística, tá bom? E por último nós temos o período da escolástica. O que é o período da escolástica? É justamente o período onde existe um esforço por sistematizar a filosofia cristã, tá? A partir do quê? A partir da interpretação do filósofo Aristóteles, né? Então é como nós fizéssemos uma revisitação ao filósofo Aristóteles a partir das suas categorias ou de sua metafísica, que também nós vamos estudar futuramente. Então, a partir de uma revisitação a Aristóteles, nós temos aí essa tentativa de sistematização da filosofia cristã. Aqui um grande destaque vai para Tomás de Aquino, também conhecido como Santo Tomás de Aquino, que inclusive aí desenvolveu aí as 5 vias para provar racionalmente a existência de Deus. Os séculos aí do período escolástico vai entre o século IX, né, até o século XV ou XVI. Então é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. E se você está curtindo os vídeos, você pode curtir, compartilhar, também se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo que vai surgir no canal futuramente. E também, se você tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa em relação às aulas que quer contribuir para edificar ainda mais o conhecimento sobre a filosofia medieval, coloque aqui nos comentários e com certeza nós vamos ficar muito felizes em receber. E quanto antes, vou poder responder também. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima.